teoria é assim que funciona, mas a realidade é bastante diferente. O Brasil é um país de dimensões continentais. Somos 215 milhões de pessoas. Apenas 25% possui acesso à saúde suplementar, enquanto 75% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O maior sistema de saúde pública do mundo em termos de cobertura populacional, mas que ainda lida com muitos desafios. E tem seus recursos desigualmente distribuídos. Um país em que a classe social, o gênero, a etnia e o CEP ainda determinam o tempo e a qualidade de vida de cada brasileiro. É preciso entender profundamente o sistema de saúde para poder melhorá-lo. E é aí que a gente entra. Precisamos apoiar o desenvolvimento do nosso país para levar nossas inovações a mais pacientes, mais rápido e com menor custo social. 30.187 pacientes brasileiros de hoje e milhões de pacientes do futuro contam com isso. Transformar a estrutura do nosso país de forma sustentável é o nosso compromisso. Somos Roche. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Muito prazer. Eu acho que o almoço deixou vocês desanimados. Eu sei que o tema do congresso é algo que a gente precisa tomar um cuidado, mas vocês estão desanimados. Boa tarde, gente. Aê, almoçaram. Eu sou Cris Guterres, sou jornalista, sou apresentadora e vou ter o prazer aqui, a convite da Roche, de mediar uma conversa muito importante para a gente discutir aqui como é que a educação é tratada como sendo um agente transformador de saúde. E eu vou fazer questão de encostar aqui. Eu quero usar todos os espaços aqui que a gente tem hoje, todas as ferramentas, porque eu quero falar para vocês que vídeo importante que a gente trouxe aqui, né? E esse vídeo vai dar esse ponto de partida para essa mesa que a gente vai ter aqui, que vai discutir como é que os fatores sociais influenciam na criação e no fortalecimento das ações de saúde. O nosso objetivo é garantir que todo o Brasil tenha acesso a um cuidado de saúde mais justo, mais igualitário. É por isso que nós estamos aqui, para a gente poder conversar, para a gente trocar informações, conhecimento, que permitam que a educação possa transformar vidas. Nós estamos falando de vidas. E quando a gente fala de saúde, essa transformação, gente, ela é urgente. E é agora, porque nós estamos falando de um país com definições e limitações continentais. Nós temos aqui mais de 200 milhões de habitantes, um dos países mais desiguais do planeta, infelizmente. Mas a Roche entendeu e puxou para si esse espaço para poder criar essa discussão e a gente entender como é que a gente muda essa realidade. E aí eu não venho sozinha? Claro que não, porque para me ajudar a responder a uma das questões mais importantes que a gente vai tentar responder aqui, como é que a gente pode construir um futuro em que todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades de cuidado? Essa é a nossa questão a ser respondida. Então, eu tenho o prazer de chamar aqui as pessoas que vão compor comigo essa mesa. Então, eu quero que vocês recebam com muitas palmas e muito carinho essa mulher que é mestre em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo, bacharel em farmácia e bioquímica e análises clínicas pela UFMS, gestora em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, já atuou no Ministério de Saúde por um longo período, desenvolvendo trabalhos técnicos, fazendo gestão da Secretaria de Vigilância Executiva
E hoje ela é gerente do ecossistema de saúde e relações governamentais no pilar de educação da Roche. Por favor, Andressa Degot. Seja bem-vinda, Andressa. Para acompanhar a Andressa, nós temos aqui a médica e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Já foi assessora especial do Ministério da Saúde, coordenadora de Gabinete de Informações da Presidência da República e é diretora de formação docente da Inspirale Educação, consultora também do Hospital Oswaldo Cruz e do Sírio-Libanês. Palmas para Lena Pérez. E, para completar, recebam a presidente e cofundadora do Todos pela Educação, mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School of Government, é graduada em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pela Universidade de São Paulo. Por favor, Priscila Cruz. Boa tarde, sejam bem-vindas, meninas. Que beleza essa conversa que a gente vai ter aqui. Muito importante essa iniciativa. Eu tinha aqui trazido os princípios do SUS, mas eu sei que a Andressa trouxe uma apresentação que eu acho que eu vou deixar para você fazer essa introdução, Andressa, porque você veio aqui representando a Roche e que ocupa esse lugar aí de realizadora do evento e está dando esse start tão importante para essa conversa. Então, eu acho que é bem importante que a gente podia... Eu acho que você pode começar aí trazendo para a gente como é que a ação da Roche se conecta com os princípios do SUS. O que você acha? Acho ótimo. Então, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos aqui presentes, quem está acompanhando a gente online. Boa tarde, Helena, Pri. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que é muito importante esse momento, num evento tão relevante quanto o TJCC, a gente trazer a importância da educação e o impacto que ela tem na saúde das pessoas, de uma população, né? Então, com isso, a gente traz para cá esse olhar ampliado que a Roche tem sobre a educação, sobre a pessoa. Não se trata de olhar para a doença, mas para a pessoa, para a jornada e para tudo que está em volta dessa pessoa e dessa jornada e que impactam diretamente a sua relação entre saúde e doença. Então, esse é um propósito da Roche. É com esse olhar ampliado da Roche que a gente tenta trazer mais acesso às inovações, com menor custo social a mais pessoas. Então, esse é o nosso propósito. E você trouxe um PPT? Trouxe. Vamos colocar o PPT? Chama a PPT! Então, essa é a visão para falar isso. Essa é a visão da Roche, de promover acesso a mais pacientes com menor custo social. E eu digo que essa visão está totalmente... Passou? Não, está chegando. Ó. Tá chegando. Opa! Essa visão está totalmente relacionada com os princípios do SUS. Por exemplo, quando eu falo de levar mais acesso às inovações a mais pessoas, aqui eu posso trazer o princípio da universalidade, onde de saúde é um direito de todos, independente de sexo, independente de raça, independente de condições sociais. E aí, quando eu trago que a Roche olha além da doença, mas olha a pessoa como um todo, olha a sua jornada, olha o que está em volta, eu posso trazer o princípio da integralidade. Então, olha o olhar como um todo, olha essa pessoa como um todo, e não o momento da intervenção, o momento do tratamento, o momento do diagnóstico, mas como eu promovo saúde, como que eu promovo a prevenção e como eu faço essa recuperação. Isso é integralidade assistencial. E aí, quando eu trago também menor custo social, eu tenho que olhar que pessoas são diferentes e que têm necessidades diferentes. E aqui está mais um conceito do SUS, que é a equidade. Então, quando eu trago isso, eu olho para a pessoa, eu vejo que ela é diferente e eu vejo que essa diferença é reflexo do que está em volta dela. Como ela se relaciona com o que está em volta dela, que impacta a sua saúde. Então, o que eu posso dizer? A educação é um ambiente em que ela vive que impacta a saúde dela. O local onde ela vive impacta a saúde dela.
posição socioeconômica dela impacta a saúde dela. E isso tudo que eu estou falando que está em volta da pessoa, que impacta a sua jornada, o seu cuidado, isso são os determinantes sociais, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês, como esses determinantes, eles impactam a saúde dessa pessoa. Tá? Então, aqui, os determinantes são fatores não médicos, que estão em volta dessa pessoa e que interferem no seu processo de saúde de doença. Completamente. Completamente. Né? Então, isso impacta porque é onde essa pessoa vive, é onde essa pessoa mora, é todo o processo que está em volta dela e que impacta. Então, como que esses determinantes impactam essa pessoa? Então, eu trouxe aqui um pouco desses números desses determinantes, e eu já cito aqui para vocês. Um determinante é a educação. Então, quando a gente fala de determinantes, isso já está previsto. No artigo 3º da Lei Orgânica do SUS 8080, ele já cita alguns determinantes. Então, como eu falei, a moradia, é a educação, é o trabalho, é a alimentação. E quando eu vou para a OMS, ela amplia um pouquinho mais sobre o que ela chama de determinante em saúde, que ela traz o desenvolvimento na primeira infância, a inclusão e discriminação. Então, ela amplia um pouco mais sobre esses determinantes em saúde. E aí, como sendo um determinante, eu trouxe aqui a educação. Então, tem uma relação direta entre o nível educacional com a taxa de mortalidade, a expectativa de vida e a qualidade de vida. Então, quanto maior esse nível de escolaridade, menor é a mortalidade, maior a expectativa de vida e a qualidade de vida. Então, isso tem um impacto muito direto. E por que isso? Acho que a Pri vai trazer um pouco mais sobre isso também, mas isso faz parte das suas escolhas, dos seus hábitos, como você escolhe acessar o serviço de saúde para se cuidar. E isso tudo é através de uma informação. A informação que você tem de responsabilidade de acessar o serviço de saúde, de procurar os seus direitos, de fazer o seu rastreio, né, isso vem a partir do conhecimento. Então, a gente tem uma relação direta entre a educação, a informação e o autocuidado. Então, o outro determinante que tem aqui, eu não estou conseguindo ler, desculpa, eu posso ficar? Você quer levantar aqui? Eu posso. Pode, se você quiser Ótimo. ficar. Se eu falo melhor. Acho que eu falo melhor em pé. Você enxerga melhor. Se não incomodar vocês, eu falo melhor em pé. Tá, ok? Então, outro determinante que a gente fala aqui é o ambiente de trabalho. Então, 10 a 15% das doenças crônicas no Brasil tem uma ação direta com o trabalho, tem uma relação direta com o trabalho. Então, 6,5 milhões de acidentes de trabalho foram registrados no Brasil. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se você tiver um processo de educação, eu poderia diminuir esse número de acidentes, porque você, tendo a informação, você vai falar para o seu gestor, eu preciso de um equipamento de proteção individual. E você se protege, você diminui aquele acidente. Então, você trazendo a educação, você consegue diminuir esses números, porque você consegue promover a sua saúde. Você traz um protagonista. Né? Você tem um trabalhador que é protagonista ali naquele momento em que ele está atuando. Né? Sim. E a gente tem um número muito grande de autônomos no Brasil. Então, você imagina que esse autônomo está trabalhando na rua, e ele não sabe que ele tem que usar um protetor solar para evitar o melanoma. Então, o conhecimento te ajuda nesse processo de trabalho, que é um determinante. Então, quando eu falo de condições socioeconômicas e ambientais também, a OMS trouxe que, em 2018, 4,2 milhões de mortes foram relacionadas à poluição do ar. Olha isso. E quando eu falo de crianças com essa poluição atmosférica de combustíveis sólidos, 50% das doenças respiratórias nessa primeira infância até 5 anos foram causadas por elas. E aí acho que a Pri vai trazer bastante isso, que o inverso também acontece. Então, essa criança que teve muito contato com doença durante a primeira infância, ela vai chegar na escola com déficit cognitivo, ou seja, a sua educação já vai estar prejudicada. E quando eu falo de desemprego, isso aqui é um dado muito interessante. Cada ponto percentual de taxa de desemprego corresponde a 0,5 ponto percentual de mortalidade bruta. E se a gente contar que de 2012 até 2022, a gente teve aumento de 1 ponto percentual, eu posso dizer que 0,5 ponto percentual impactou a taxa de mortalidade bruta entre os habitantes. Olha que relação direta desse determinante
com a população e com a saúde. Então, outro determinante que eu trago aqui, água e esgoto. Então, 2,5% dos óbitos poderiam ter sido evitados se a gente tivesse saneamento básico e água. E eu digo também que 1,2 bilhão poderia ter sido economizado por ano se a gente tivesse saneamento básico para a população. Então, serviços sociais de saúde. O acesso precário à saúde corresponde a 18%. E eu consigo associar fatores a isso. Então, a pessoa, quando tem a cor preta ou parda, residir em região norte, viver na zona rural, ter uma autoavaliação ruim. Então, isso tudo impacta o seu acesso à saúde. E quanto é importante o acesso à saúde? Eu, acessando a saúde, eu consigo fazer o meu exame, eu consigo saber, eu vou ter acesso ao meu exame diferencial, eu vou ter acesso a um especialista, eu vou ter acesso ao meu tratamento oportuno. Então, o acesso ao serviço de saúde é muito importante e gera um impacto muito grande para a pessoa. Habitação. 40% dos domicílios são considerados inadequados. E isso aqui eu relaciono com os outros índices. Se ele é inadequado, ele não tem saneamento. Se ele é inadequado, essa pessoa está numa condição socioeconômica desfavorável. Se ele é inadequado, essa pessoa não tem um nível de educação adequado. Então, produção agrícola e alimento. Aqui tem um ponto muito forte, que é a questão do alimento. Olha sobre a obesidade. De 2006 a 2020, teve um aumento de 9,7% de pontos percentuais em obesidade. E o que significa isso? Mais doença, diabetes, hipertensão. A gente tem uma relação direta da obesidade com câncer de colo e de reto. Então, olha o quanto é importante uma alimentação saudável, né? Mas o nosso foco aqui é a educação. Então, na hora que eu olho todos os determinantes, e a educação sendo um determinante, eu vejo a importância da educação e a intersecção entre todos esses determinantes. Mas como que está a nossa educação aqui no Brasil? Já que eu entendo que o nível educacional de uma população reflete diretamente na sua taxa de mortalidade, na sua qualidade de vida e na sua taxa de vida. Então, no Brasil, em 2022, 93% da população sabia ler e escrever. Mas, na hora que eu olho os analfabetos, a parte de alfabetização, 4,8% da população de brancos eram analfabetos. A hora que eu olho a população de pardos, quase o dobro. E a hora que eu olho a população de negros, mais que o dobro. A população indígena, então, é um número muito alarmante em relação a isso. E ainda relacionando ao nível de educação, só em 2022, pessoas que terminaram o ensino superior, foi somente 19% da população que terminou o nível superior. E quando eu olho o nível médio, eu tenho 60% de brancos, e a hora que eu olho a população de pretos e pardos, eu tenho 47%. Então, quando eu falo que ela tem uma relação direta com a mortalidade, com a qualidade de vida, você acha que esses números estão refletindo uma boa relação? Acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Então, pensando nisso, nós somos agentes. Nós fazemos parte desse sistema de saúde. Tá? Então, é urgente que todos os atores de saúde que fazem parte colaborem no desenvolvimento e no fortalecimento dessas políticas públicas que levem em consideração todos esses determinantes que a gente acabou de ver e seus impactos. Tá? Então, não só o governo e os órgãos públicos, que é uma característica principal deles de desenvolver políticas, mas todos que estão envolvidos, a comunidade, a população geral, os profissionais de saúde, a academia, os organismos internacionais e, claro, o setor privado. E o setor privado, a Roche faz parte dele. Então, a Roche entende e defende que o setor privado tem que atuar de forma ágil, de forma colaborativa, para estabelecer parcerias, para ajudar o Estado a mover esses desafios, mover essas políticas de saúde que levam em consideração os determinantes. Para quê? Para a gente promover um acesso a mais pacientes, com menor custo social. Então, esse é um propósito nosso, e eu compartilho aqui com vocês, e chamo vocês a participar disso, porque é um papel de todos nós. E é uma chamada muito importante, porque você já respondeu uma pergunta que eu ia te trazer, o porquê que a Roche decidiu investir em educação. Então, a Roche entende que a gente tem que ter esse olhar ampliado. A gente não pode olhar simplesmente para a pessoa
como a doença, como um tratamento, como um diagnóstico. Eu tenho que olhar tudo o que faz à sua volta. E a gente acabou de ver que a educação é um ponto que tem um impacto direto na população. Então, a gente vem atuando dessa forma ampla, a gente já tem projetos desenvolvidos em parceria, seja com a Unicef, para promover a unidade amiga da primeira infância, seja com Pouso Alegre, a gente tem um projeto também que desenvolve essa gestão dos dados, interoperabilidade dos dados, onde pessoas que antes não acessavam o serviço de saúde, ou não estavam presentes no serviço de saúde, elas podem ser localizadas. Então, a gente tem várias ações em que a Roche já traz o seu papel de protagonista nesse cenário, de atuar de forma mais ampla. Isso faz muita diferença. Porque, às vezes, tem umas coisas muito básicas. Eu ouço muito, por exemplo, aqui em São Paulo, no serviço de saúde, você foi procurar um médico? Ah, não, a consulta demora 3 meses. A ausência da educação até impede que a pessoa entenda que, mesmo que a consulta demore 3 meses, o quão importante é que ela tenha acesso a esse atendimento, ainda que ele demore 3 meses. Sim, né? E a Lena, acho que trouxe um exemplo muito... Eu vou me sentar. A Lena trouxe um exemplo muito interessante, até uma amizade que você fez na fila, sobre isso, como que a informação e a educação impacta até a forma de você acessar o serviço de saúde, né, Lena? Sim, Impacta totalmente, né? Traz para a gente, Helena. Você também trouxe uma apresentação. Você quer usar agora já? Posso usar, mas antes eu vou falar sobre, em cima disso que a Andressa trouxe, que é o seguinte, gente. Se a gente for olhar bem claramente, tirando todos os filtros, assim, a gente olha que quem acessa o Sistema Único de Saúde em alta complexidade, geralmente a classe média e a classe alta. Porque existe toda uma burocracia para você, por exemplo, acessar uma radioterapia, tá? E que muitas pessoas, às vezes, não têm condições, vamos dizer assim, em termos de educação, ou uma rede de apoio local, para fazer com que essas pessoas acessem. Então, a pessoa adoece no interior, ela não sabe que tem uma rede de atendimento às pessoas com câncer, por exemplo, que ela pode procurar nas capitais ou numa cidade maior. Né? Então, eu contei uma história que eu estava numa fila com a minha cunhada para fazer radioterapia, e na frente tinha uma senhora, uma mulher de uns 70 anos, que falou para mim assim, olha só, você sabe como é que a gente consegue esse exame, esse tratamento aí? Porque eu já vim 3 vezes aqui e eu não sei direito o que eles estão pedindo, o que eu tenho que trazer. Eu trouxe isso aqui hoje. Aí eu contei para ela que a gente acabou adotando ela. Hoje é a nossa amiga, inclusive, também. Mas, assim, para ajudá-la a ter aquele acesso. Né? Daí a importância da educação. É isso aí. É isso. Antes de você continuar, Lene, eu já tenho uma pergunta para você. Deixa eu falar para vocês que essa conversa aqui eu quero que vocês participem, tá? Ana, a gente tem um QR Code para o pessoal fotografar. Dá para a gente colocar aqui na tela? Esse QR Code, fotografem, que é para vocês mandarem as perguntas. Já fotografem agora, porque daqui a pouco a gente vai tirar, que a Lene também trouxe um PPT. E aí vocês mandam a pergunta que eu vou receber aqui e, no final, eu vou fazer a pergunta de vocês. Claro que a gente vai ter que escolher algumas, se vierem muitas, tá? Mas acho que isso é muito importante, que não seja uma conversa feita só aqui no palco, mas é importantíssimo que vocês participem, tragam um ponto de vista de vocês, se não for uma pergunta, de repente, algum insight que vocês tiverem aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas é isso, bora lá, vamos voltar aqui, Helena, porque você, como médica e como professora da Faculdade de Medicina, eu acho que dá para você contar um pouco para a gente já entendeu que a gente vai depender da cor da pele, vai depender do CEP, vai depender do gênero, para que a maneira como o atendimento vai impactar na nossa vida. E aí eu quero entender de você como é que a educação influencia na prestação desse serviço de saúde que essa senhora que você adotou já estava indo pela 3ª vez e não conseguia entender nem quais que eram os documentos que ela precisava apresentar para ter acesso a um exame. Então, eu acho que tem 2 coisas aí, que eu vou falar um pouquinho na minha apresentação, mas uma coisa importantíssima é a formação dos profissionais de saúde.
E essa formação, ela tem que ser uma formação, e às vezes quando a gente fala assim, uma formação humanizada, mas já não somos todos humanos, mas muitos de nós não praticamos a humanidade. Então, a formação ela é muito importante para que interfira no sistema de saúde de forma que ele melhore e que as pessoas tenham acesso, independente da sua classe social, do seu gênero, raça e cor, enfim, isso é muito importante. Então, essa atitude de educação antirracista, que fale de gênero, que faça com que os estudantes da área de saúde, não só da medicina, que eles entendam quem são as pessoas que eles atendem, né, que estão sob cuidado deles, isso é um desvendar desde o primeiro semestre das escolas de medicina, enfermagem, fisioterapia, serviço social, enfim, todas as relacionadas à saúde. E essa realidade, ela existe ou isso é o que deveríamos ter? Como é que a gente está hoje? Pois é, esse é um ponto importante, porque a gente tem diretrizes curriculares nacionais, não só para a medicina, mas para a enfermagem, para todas as áreas de saúde, e essas diretrizes, elas falam disso. Aí é a intenção e o gesto. A gente tem que ver o quanto que isso está próximo ou distante. Eu, como sou uma pessoa bastante otimista, gente, eu acho que isso está posto na sociedade, está para nós fazermos. Não é uma atitude apenas de um órgão federal, estadual, municipal ou privado de educação, mas é alguma coisa para se exercer na sociedade dioturnamente. E como é que você quer fazer? Você quer fazer sua apresentação agora? Quer ficar de pé? Sim. Para você acompanhar melhor aqui. A gente tem uma televisão aqui na frente. Tá. Mas eu acho que é melhor, talvez, para você enxergar melhor, né? Gente, eu coloquei ali o conflito de interesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Rocha, então eu queria declarar isso também. É importante que a gente observe, quando a gente fala de educação, que eu falei que é um dos pontos, né? Que profissionais a gente precisa? Esse é um outro ponto, porque eu também não posso ficar formando profissionais com o dinheiro público, na rede pública e na rede privada, que faz estágio na rede pública, para desejos pessoais. Uma parte desses desejos tem que ser necessidade coletiva. Ou seja, não dá para abrir só residência médica de dermato, de cosmética, quando a gente está precisando de neurocirurgião, quando a gente está precisando de angiologista. Então, a gente tem que fazer uma formação que olhe para as necessidades de saúde, em que pese que o SUS é o maior campo de estágio. Não existe uma pessoa, um profissional de saúde, que não passe pelo SUS durante a sua formação. Tá? Então, esse é o outro ponto. E aí, para isso, a gente tem que entender de onde viemos, né? Então, se eu pegar só a história da medicina, a gente vai ver que a medicina ela começa como uma coisa mágica, né? E aí eu estou contando uma parte dessa história para vocês, por exemplo, indo pelo Egito, né? E se eu pensar na antiguidade clássica da Grécia e tudo mais. Na Idade Média, vem, então, essa ideia de que se faz medicina dentro dos monastérios. E daí a gente vira Deus. Né? Os médicos, uma santidade toda, vem dessa história. Né? Isso distancia o cuidador de quem precisa do seu cuidado. Né? Esse tema está dentro de nós, é a história. No Renascimento, a gente tem ali uma aula de anatomia, onde começa a ter um outro olhar. Né? Então, quem é essa pessoa que a gente cuida? E aí, para entender quem é essa pessoa que a gente cuida, foram dissecar pessoas. Né? Se vocês, até então, a gente tinha uma ideia de anatomia pela anatomia dos animais. No iluminismo, a gente vai ver ali que tem alguma norma que vai criar algumas normas de quem é médico, quem não é médico. Nesse momento ainda, a gente vai bastante nas casas das pessoas. Se vocês verem aí esses filmes, ou série, Downton Abbey, o médico vai até lá, a mulher vai parir em casa e tudo mais. Apenas aí, depois de 1800, com o advento do raio-x, o raio-x leva o cuidado que era prestado dentro das casas para dentro do hospital.
E aí o hospital, que até esse momento aí era apenas um depósito de pessoas que tinham ido à guerra, começa a aparecer como um local tecnológico de tratamento, capitaneado principalmente aí pelo raio-x. E aí a gente vai ver que todas as descobertas que houveram em relação a antibióticos e como tratar as pessoas, começa aí no século XX. E tem uma coisa muito importante que acontece nos Estados Unidos, que é o relatório Flexner. Flexner foi um indivíduo que foi solicitado para fazer avaliação de 155 escolas de medicina nos Estados Unidos. Achavam que tinha muita escola, mas a escola estava formando mal. E aí ele foi até lá e descobriu que, dentro dos padrões que ele, na época, viu como ideal para a época, que eram os padrões das escolas do Rockefeller Center, ele viu que esse padrão só acontecia das 155 em 30 escolas. E ele indicou o fechamento das outras escolas. E é ele que traz essa base desse ensino básico, que em histologia, bioquímica, e depois o ensino clínico, ele divide isso aí. Veja bem, isso aí está acontecendo em 1910. Esse tipo de ensino foi para as escolas de medicina até a década de 50. E aí, a gente vai entrar aí no século XXI com toda uma ênfase numa medicina que pense exatamente no que ela precisa atuar para a sociedade. Que não é uma medicina que para dentro dos consultórios, é uma medicina que só existe em equipe, com muita colaboração. E aí tem várias... a gente teve aí ensinos que, primeiro, baseado em ciência, como eu contei para vocês, o segundo ali é baseado em problemas, depois os baseados em competência, e hoje a gente sabe que a educação se dá na interação. Eu acho que a Priscila vai falar nisso, né? Já não está mais centrada no estudante, no professor, mas está centrado na interação de toda uma comunidade de aprendizado. E os pontos fortes, então, aí, olha, algumas das perguntas que você colocou de uma forma aí meio implícita, mas, assim, pontos fortes na formação dos profissionais de saúde no Brasil é que a gente tem atenção primária. A nossa atenção primária, gente, é muito superior, por exemplo, à da Inglaterra. Eles, inclusive, fizeram elogios à nossa atenção primária por nós termos agentes comunitários de saúde, pessoas que vão próximo às pessoas nas suas comunidades. A atenção primária na Inglaterra, ela é centrada no médico. Aqui, é centrada na equipe da estratégia de saúde da família, que é uma equipe multidisciplinar que atua interdisciplinar, ou seja, junto para promover um cuidado. A gente também tem uma coisa boa, que é um programa de educação permanente, institucionalizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho, que é no UNASUS, e também a gente tem um fomento à integração ensino e serviço, ou seja, os estudantes deverão ir desde o primeiro semestre das suas faculdades, estudantes de saúde, para dentro da rede do SUS. Tem pontos, sem dúvida nenhuma, milhares de pontos que precisam de atenção. Eu trouxe alguns aqui, que é em relação à infraestrutura dessa atenção básica, né? A gente tem que ter um local melhor para atender, mas precisamos também ter profissionais que saibam um pouco mais, que seja uma atenção primária mais ampliada. O cara tem que saber fazer um ultrassom, o cara tem que saber avançar um pouquinho nos tratamentos, né? E isso tudo a gente tem que estar atento à distribuição geográfica dos profissionais e, como eu falei, essa incorporação aí das tecnologias. E a influência da educação na formação e no acesso na prestação do serviço, a gente vê aí impacto que vocês... eu fiz um pequeno levantamento, assim, gente, quase que eu coloquei uma apresentação que eu tenho, que é um monte de artigo um em cima do outro, porque davam mais de 30 artigos recentes, né, mostrando, olha só, onde nós temos atenção primária à saúde, a gente tem menos AIDS, temos menos HIV. Onde a gente tem... E eu estou falando AIDS porque ainda tem as pessoas que adoecem e não
vão ao tratamento, né? E aí desenvolve a doença mesmo. A coisa dos aprendizados com tarefas motoras, né? A influência da escolaridade nisso. E aí todos nós sabemos a influência da educação em relação às cáries dentárias, né? A escolaridade como um fator de protetor do risco de Alzheimer, a gente tem que saber. Alzheimer, a gente fala de Alzheimer, mas quantos % de Alzheimer podemos prevenir? Gente, até 60%. É claro que não é só a escolaridade, são multifatores, né? Mas a gente tem que saber, será que a gente sabia disso? Né? Que a escolaridade é uma proteção? E aí, eu trouxe também aqui essa coisa da humanização, né? Então, assim, para a formação, para que a gente consiga fazer, que eu enxergue aquela pessoa que está na minha frente, sob cuidado, como uma pessoa, como várias coisas que a Andressa falou aqui, a pessoa é um mundo, em relação à segurança dela, em relação a como ela foi de transporte até ali ser atendido para você, né? Ela foi a pé, ela foi... em relação à empregabilidade dela, em relação à felicidade dela. Tem tempo, assim, de você se encostar e perguntar para a pessoa que está sob seu cuidado, né? Você é feliz? Sabe, faz parte da nossa anamnese, dá tempo de fazer isso. Quer dizer, os diferentes modelos formativos, e aí eu trago as DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, vou falar da medicina. Quem for aqui médico ou estudante de medicina, procure ler as DCNs, gente. Olha, são diretrizes, dizem lá como é que é para a gente ser formado. É assim que é na minha faculdade, a gente também tem que colaborar aí com os normativos. Tá? E queria falar das interseccionalidades. Não dá mais para a gente ver uma pessoa com apenas, eu estou atendendo uma pessoa negra. Essa pessoa negra de que classe social? Porque é uma interseccionalidade. Essa pessoa LGBTQIA+, é outra interseccionalidade. Ela é uma pessoa com deficiência? É outra. Então, eu tenho que entender o que isso impacta no que vai acontecer no cuidado dessa pessoa. Isso é tão importante, porque isso traz pertencimento dessa pessoa. Né? Eu gosto de dar esse exemplo. Né? Então, diversidade é você convidar todo mundo para a festa. Tá? Inclusão é você tirar a pessoa para dançar. Agora, pertencimento é você escutar a pessoa. Ela se sentir naquele lugar. Então, só trouxe um exemplo para vocês. Como é que eu posso ter pertencimento de alunos de medicina, pardos, vou colocar na categoria negro, onde estão pardos e pretos, se não tem nenhum atlas de medicina com um corpo humano negro? Esse rapaz, ele está fazendo o primeiro atlas no mundo com corpo humano negro. Vocês entenderam? Então, agora que vocês vão começar a ver alguns manequins simuladores com raça e cor, com esse recorte. Antes, eram todos os simuladores que a gente tinha, eram pessoas brancas. Né? Então, e aí trago essa história. Né? A interdisciplinaridade não vai voltar atrás, gente. E ser interdisciplinar é combinar junto o que vai ser feito. Isso aqui é muito importante. Porque a gente está de frente de um estudante do século XXI, e esse estudante do século XXI, ele é um exigente. Tá? E não adianta você olhar para ele com olhos diferentes, você também tem que ser um educador do século XXI. Né? Então, essas habilidades que você tem que ter para ser um educador do século XXI, tem que estar sendo posto dentro do seu momento de trabalho. Você é um preceptor, tem uma parte da sua preceptoria que deveria ser só formação docente, né? Para você aprender. Como é que você vai fazer para prestar um serviço de qualidade? Né? Para a gente, enfim, redefinir o que é prosperidade, né, gente? Queria dizer para vocês que eu que fiz essa foto aí. A gente estava num atendimento dos Ribeirinhos, do Tapajós, né, com 30 alunos de medicina e 8 professores. Esse aí é um dos professores. E, no final da tarde, a gente saía. E vários estudantes viraram para mim assim,
Helena, eu estou entendendo agora aquela pergunta que você fez para a gente no primeiro dia. O que é prosperidade? Deixo ela para vocês. Obrigada. Você não vai nem trazer a resposta, você vai só jogar o pessoal pensar, é isso? Pode deixar aqui, porque eu acho que a gente não vai usar mais, Helena. E eu achei tão importante que você trouxe essa discussão aí no final da questão da diversidade, porque quando a gente fala em educação, a gente também precisa discutir esse corpo que o estudante de medicina, se ele não enxerga esse corpo negro, na hora do atendimento, esse paciente negro, ele não vai ser visto nas suas particularidades. Se o estudante de medicina, ele tem sempre o mesmo gênero, o mesmo tom de pele, isso também impacta na maneira como a população é atendida, porque o aumento que a gente teve recente de número de estudantes de medicina não brancos, trazendo também essa questão dos alunos negros, dos alunos de escola pública, dos alunos indígenas, que ainda são muito poucos, isso fez com que a gente mudasse os atendimentos nas unidades de saúde, principalmente nas pequenas cidades do Brasil e nas regiões mais periféricas das grandes cidades. Né? E a invisibilidade, né, que passa, por exemplo, os ciganos. Não sei se vocês sabem, mas os ciganos no Brasil, eles têm uma Romani Rota, que é uma rota por onde eles passam, né, no Brasil inteiro. A maior parte dessas pessoas não tem certidão de nascimento. Sabe, se a gente for pensar nos indígenas, né, tem um amigo meu que fala o seguinte, que o SUS, da fronteira para dentro, qualquer pessoa que cair hoje aqui, pode ser um estrangeiro, que sofreu um acidente, ele pode ser acolhido pelo SUS. Menos os indígenas. Menos os indígenas. E muitas, entendeu, gente? Que tem uma rede separada, um sistema que seria só para acolhê-los, que muitas vezes esses sistemas separados, eles são sistemas que excluem, ao invés de incluir. Né? Exclui então, muito. Só trazendo isso. Eu quero muito ouvir a Priscila. Priscila, a gente quer te ouvir aqui nessa conversa, e eu queria muito entender com você, assim, como é que essa educação que a gente está falando aqui, que ela pode ser uma ferramenta transformadora, ela é feita no Brasil, e como ela deveria ser feita? A gente consegue trazer esses dois parâmetros? Perfeitamente. Bom, boa tarde a todos, todas. Quero agradecer o convite. Eu adoro sair da bolha. Então, que bom sair da bolha da educação, que a gente vai falar em encontros de educação, sempre reuniões sobre educação, política educacional. E a gente tem essa convicção tão grande que o que vai realmente transformar a vida dos brasileiros são políticas integradas, né, como a Helena já trouxe, a Andressa já trouxe, né, a Cris na sua introdução também, porque, no fundo, é isso. Assim, acho que nada é mais contemporâneo do que a gente construir políticas integradas, ações integradas. Então, muito bom a Rocha ter essa iniciativa, a iniciativa desse congresso, dessa conferência, a gente poder trazer esses outros elementos para poder pensar melhor. Eu acho que a gente está pensando, muitas vezes, a gente pensa errado e acaba não tendo o resultado que a gente tanto precisa, que, no fundo, é isso. Assim, o que a gente quer? É que a gente quer que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida com oportunidades, aquela vida que, quando você nasce cheia de possibilidades, você consiga cumprir muitas delas. Né? E eu acho que a gente tem ainda, né, Cris, uma dificuldade muito grande em justamente garantir aquilo que é o mais básico para as populações que já estão numa situação de maior vulnerabilidade. Porque aqui no Brasil, em outros lugares também, mas, né, vamos retomar aquilo que você trouxe. O Brasil é um país extremamente desigual. E as vulnerabilidades, as desigualdades, elas são empilhadas. Então, a gente tem aquela criança, aquela mãe, aquele pai, aquele jovem que é periférico, é negro, é mais pobre, teve mais dificuldade de ter emprego, tem um transporte público mais difícil, fica 2 horas para chegar no trabalho, ou está num subemprego. Então, em geral, a gente já tem uma situação em que as vulnerabilidades elas são empilhadas. O outro lado é que os privilégios também são. Então, aquela pessoa da elite branca brasileira é aquela que frequentou as melhores escolas, tem um sistema de saúde muito melhor. Ela não precisa nem entender direito a bula, porque vai ter lá uma pessoa que vai explicar e que vai orientar, você já chega ali,
naquele centro médico e todo mundo já te orienta, Olha a diferença que a gente tem. Então, essa vida melhor para todos fica muito distante. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão, unindo educação e saúde, que são as duas palavras mais citadas no Congresso Nacional. O Globo acabou de fazer um levantamento, que saiu uma matéria grande no Globo, dizendo o seguinte: a palavra que todo parlamentar fala lá na tribuna é educação e saúde. É quase que assim, é um piloto automático. Educação, saúde, blá, 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 e fala mais alguma coisa. Então, todo mundo fala de educação e saúde. E qual que é o desafio que a gente tem? A gente tem um desafio de justamente sair daquilo que parece unanimidade, que todo mundo concorda, e ir para a ação. Porque educação e saúde não gera muito engajamento. As pessoas não ficam, sabe, debatendo educação e saúde. Educação é aquela assim, não, é verdade, tem que melhorar. Não, educação é, olha, a coisa que eu mais escuto, educação é a base de tudo. Tá bom, mas então, se é a base de tudo, cadê a gente ter realmente seriedade e políticas que estão na altura daquilo que a gente precisa? Saúde é a mesma coisa. Não, saúde é o básico, gente. Uma pessoa, olha, você só vai saber que é dificuldade na vida depois que você fica doente. Sempre tem essas coisas. E por que a gente realmente não consegue colocar em prática aquilo que deveria ser as grandes prioridades do Brasil? E eu acho que a gente tem uma questão que até tem que estudar melhor essa psicologia humana, que é a incapacidade do cérebro humano em lidar com tantas catástrofes. A gente está agora lidando com uma catástrofe climática, de desigualdade que é enorme. Essa mãe que tem um filho pequeno na primeira infância, que quer cuidar do seu filho. Gente, todas as mães querem ter uma vida incrível para o seu filho. Ela quer vacinar, ela quer ir no posto de saúde, mas ela também tem medo de perder o emprego. Para ela, a catástrofe, nossa, eu preciso fazer aqui o tigre. A catástrofe para ela é perder o emprego, porque ela tem os filhos lá em casa e a filha mais velha está cuidando dos outros irmãos. Se ela perde o emprego, eles vão para a miséria, eles não têm o que comer. E a gente está vivendo agora essa avalanche da inteligência artificial, o extremismo, é tanta coisa acontecendo que eu acho que a educação e saúde ela acabam perdendo essa prioridade que deveria ter, apesar do discurso ser super a favor. Então, eu acho muito bom mesmo a gente se unir nessas causas todas, unir mais educação e saúde. E depois eu vou falar um pouquinho, Cris, sobre os lugares onde eu acho que a gente pode estrategicamente criar essa integração. E aí, até para fazer aqui a minha lição de casa, saindo da bolha, porque assim, falar de educação aqui, a gente tem todos os números na cabeça. Mas o impacto da educação na saúde não é tão óbvio para quem está na educação. Não é mesmo. E aí, eu fui ver aqui alguns números, né? Assim, para quem tem ensino médio completo, ele aumenta em 10% as visitas regulares aos médicos. Olha, eu tenho um ensino médio completo, eu automaticamente já começo a ir atrás do ginecologista, do clínico geral, já é um super ganho. Você tem, para quem tem ensino superior, mais 23% de acesso a cuidados preventivos e vacinas, por ter ensino superior. Tudo são doenças que a gente pode prevenir e que, por conta do acesso à educação, à aprendizagem, estar no ensino superior, a gente tem ou não tem. A cada um ano de escolaridade, a gente tem uma redução de 8% nas doenças crônicas. Então, a gente tem aqui um impacto super direto. Entre essas doenças crônicas, maior escolarização, menos 15% de diabetes tipo 2, porque diabetes tipo 2, me corrijam que eu não sou da área da saúde, mas é sobrepeso, alimentação, é evitável. Então, se você tem escolarização, você consegue evitar tudo isso. Enfim, tem a questão da educação nutricional, principalmente na primeira infância, que acaba tendo impacto também na obesidade infantil, nas atividades físicas. Enfim, eu posso aqui falar, tem um monte de número que eu fui achando que realmente colocam assim, a importância da gente trabalhar juntos. Eu acho que se a gente pudesse sair daqui com um dia seguinte, porque nesses encontros, acho que são muito importantes, aprendi um monte aqui, acho que a gente sempre sai melhor, mas a gente precisa ter ações no dia seguinte. Assim, e eu acho que uma ação do dia seguinte, a gente justamente ter essa união entre as áreas, e aqui eu termino, Cris, que é falar de aprendizagem, porque é algo que a Lena trouxe também, essa dificuldade
das pessoas que justamente já são as mais pobres, né? A Andressa também falou isso, as mais pobres, as mais periféricas, aquelas que não tiveram educação de qualidade, elas têm mais dificuldade até para entender o que o médico está falando. Dá um exemplo aqui para vocês. A porcentagem de jovens que aprende o nível mínimo adequado em matemática no final do ensino médio, né, só lembrando, mais de 80% dos jovens brasileiros nem ingressam no ensino superior, eles ficam ali no ensino médio. No final do ensino médio, a porcentagem que aprende o mínimo adequado em matemática é de 9%. Então, vai entender, eu mesma, eu fico ali com aquela, na bula, para cada quilo, uma dose da seringa, na seringa está em mililitros, em litros. É muito difícil. É super difícil fazer isso. Então, olha só como tem um monte de gente que deve ter acaba sendo afetada negativamente porque tem ou a medicação aquém ou além daquilo. Olha o perigo que a gente está correndo, essas pessoas estão correndo. Um perigo absurdo. E você trouxe números, eu trabalhei no SUS durante alguns anos, e um dos números que mais me trouxeram uma noção dessa nossa realidade desigual foi de que a população negra e com apenas o ensino fundamental é a que mais acessa a atenção básica de saúde no Brasil. Eu não sei exatamente esse número, Lena, talvez você sabe, mas a população que tem acesso a um transplante no nosso país é uma população majoritariamente branca, de nível superior e de classe econômica alta. Porque não é só simplesmente a educação de que eu sei que eu tenho acesso a esse transplante, mas é até mesmo como eu me alimento, porque uma pessoa que vai ser transplantada, me corrijam, porque vocês têm muito mais conhecimentos do que eu, ela precisa estar numa determinada condição de vida, que a alimentação, o saneamento básico, os outros determinantes que a Andressa trouxe aqui muito bem, é que vão garantir a ela a possibilidade de ter acesso a esse atendimento, né? Eu trouxe esse insight, mas a Andressa também queria complementar alguma coisa que a Priscila falou, né? Aí a gente pede uma adesão ao tratamento, né? Mas a gente não tem essa educação mínima de entendimento sobre o tratamento, sobre a bula. Então, olha o quanto você perde aí no meio do caminho dessa adesão e essa efetividade do tratamento. E aí você traz o nível de escolaridade. Em 2022, apenas 19% tinham completado ensino superior. Então, essa relação direta de nível de escolaridade com o seu nível de saúde está muito precário. Eu queria trazer a questão da prescrição do profissional de saúde ou da pactuação do que vai ser feito. Hoje a gente trabalha muito com essas duas. O que adianta eu prescrever? E, ao prescrever, às vezes, eu não consigo nem saber se o indivíduo entendeu o que eu estou falando, como você falou ainda agora. Teve um estudo que foi feito pela Unifesp, que mostrava quantas mães entendiam como tinha que ser dado esse antibiótico que você coloca o líquido dentro, até um certo ponto, depois, né? Várias mães pensavam que, quando baixava o nível, elas iam lá e subiam até onde a marca, né? Então, se você escreve isso, dá para a mãe um papel, isso, às vezes, para a pessoa sob o cuidado, um papel, né? Isso não significa nada, gente, sabe? Agora, a nova educação traz, olha só, nós não vamos prescrever, a gente vai combinar um cuidado, pactuar um cuidado. Você vai trazer o seu ponto de vista com o seu conhecimento, né? E a pessoa vai dizer o que é possível ela fazer. Porque, se eu não conhecer o que é possível você fazer, também, mesmo a pactuação vai para um lado e o outro, olha, você tem que andar, você precisa andar, comer menos e beber água. Aí eu pergunto para o estudante de medicina assim, quanto disso? E o quê? Essa pessoa tem acesso ao quê? Você perguntou para ela? Dizer, gente, ela consegue comer bem? Essa parte a educação, ela pode ser, vamos dizer, repressora, né? Então, e eu posso, você tem que comer isso. Você não tem que comer isso. As pessoas, às vezes, nem têm acesso
ao que a gente está falando. Não tem. A gente está num país onde mais de 130 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Talvez o comer bem, que ela ouviu do médico, ela vai sair dali pensando como é que eu vou comer bem. Como né? Só trazendo só um outro ponto. Não sei se vocês já ouviram falar em One Health, que é a saúde única. É um conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que você, ao olhar um coletivo de saúde, você tem que olhar ele em relação à saúde humana, à saúde animal e à saúde do meio ambiente. Eu já falo que tem um erro aí, porque tira a gente do animal. Esquece que o sapiens é um animal, mas tudo bem. Aí estão falando dos outros animais. Mas, olha só, se a gente não olhar para esse conjunto todo, né, na educação básica, na educação superior, a educação superior com as DCNs de 2014 mudou muito. Mas, se a básica e a educação do ensino médio não muda, esse estudante do ensino médio que consegue ultrapassar todos esses problemas que você falou, Priscila, né, que às vezes sai 1/3 só, né, de todo mundo que entrou, quando ele chega nas escolas de saúde, ele chega assim dizendo, como eu vou ter que pensar agora? Mudou o método, entendeu? Era de transmissão, eu ficava aqui sentado ouvindo. Agora eu vou ter que participar? Aí é uma luta dos professores da instituição até convencer. E eu queria dizer para vocês que é bacana também, porque convence, né? Porque eles se empoderam e depois querem mesmo. Era isso. Ótimo. Gente, tem perguntas. Vou trazer perguntas da plateia para vocês. Antes, eu queria só tirar uma dúvida com a Ana. Até que horas a gente vai? Porque o nosso painel está no negativo, e aí eu não sei mais se a gente já atingiu o tempo. Depois você me fala. Depois, Ana, passa aqui, dá uma faladinha aqui no meu ouvido, por favor, tá bom? Ai, amor, a Ana está fazendo mímica, gente. Buguei. Minha cabeça deu um bug. Depois, obrigada. Arrumou. Ó, temos 24 minutos. Então, bora. Temos perguntas aqui, já vou trazer. Porque o Edmar, ele é professor em um hospital de oncologia pediátrica e para atendimento escolar à criança e ao adolescente em tratamento. E aí ele acabou de discutir a educação para a criança com câncer. E ele pergunta aqui, essa pergunta é para a Andressa, como é que a experiência do braço da educação da Roche pode contribuir na educação desse público específico? Então, esse braço de educação da Roche, esse pilar de educação é um pilar novo, justamente para demonstrar o quanto que a gente tem que ampliar esse olhar. Então, a gente tem vários segmentos que a gente pode atuar nesse braço, nesse pilar de educação. Então, a gente tem um braço de educação de formação. Então, como que a gente auxilia nesse processo formativo do médico, para que ele seja mais inclusivo, ou no processo formativo de profissionais de saúde, para que tenha esse olhar ampliado, e não uma coisa muito pontual, igual você falou, a gente sai da formação muito fechado, a gente não tem um olhar para o paciente como um todo, e a gente não consegue trabalhar com outros profissionais de saúde. Então, como que a Roche auxilia nesse processo formativo, levando evidências, né, desenvolvendo projetos em parceria. Então, essa é uma possibilidade de trabalho desse pilar. O outro pilar é como é que a gente leva a informação para a parte fundamental, para as escolas, para a população em geral, parceria com o INCA, por exemplo, para a gente levar conhecimento de prevenção e promoção da saúde. Então, como que a gente leva esse conhecimento para a população geral, porque a gente acabou de ver que são escolhas. Então, a pessoa, quando tem educação, ela faz boas escolhas na vida. Então, ela se alimenta melhor, ela tem hábitos melhores, ela sabe acessar o serviço de saúde, ela usa essa informação para cuidar de si. Então, essa é uma outra possibilidade. Outra é desenvolver estudos, projetos, pesquisas que geram evidência. E evidência para ser utilizada numa parte prática, para um gestor tomar a decisão baseada em evidências. Então, a gente tem várias possibilidades de atuação, em parceria com o sistema de saúde, em parceria com outros sistemas que fazem parte desse mundo saúde, para a gente levar evidência, para ajudar numa tomada de decisão, para a gente levar informação para a população geral, para melhores escolhas de promoção e de prevenção, e também nesse processo formativo do profissional de saúde. Então, esse é um olhar ampliado que a Roche pode contribuir e está contribuindo nesse momento.
Vem fazendo, que bacana aí. Edmar, espero que a gente tenha respondido para você, pessoal. E continua aberto, vai mandando perguntas que eu vou trazendo aqui para o painel, tá? Eu vou... Pô, mas Edmar, deve, Edmar, você pode tudo. Edmar, você ainda está por aí? Bom, olha, Edmar, eu queria te dizer o seguinte, que uma das coisas, um sonho, é fazer uma unidade integrada com onde o indivíduo estiver. Está dentro do hospital, vai passar tanto tempo. Como que eu posso, com aquela enfermeira, aquele técnica de enfermagem que vai colocar um soro, como que eu posso ensinar o sistema decimal? Sabe, eu fico pensando assim, dentro da trajetória ali, colocar alguns marcos. Quem sabe a Rocha ajuda nisso. E a gente tem um projeto em parceria com a Unicef, que é a Unidade Amigas da Primeira Infância. Então, é um trabalho que a gente já está no segundo ciclo de parceria, em que você promove a educação e essa integração, esse cuidado integrado, né, entre educação, saúde e assistência social. Então, você consegue promover essa integração do cuidado. Então, já é o segundo ciclo que a gente está nesse projeto com a Unicef, de Unidades Amigas da Primeira Infância, e que já está presente em 6 capitais do Brasil. Então, acho que é um exemplo prático do que a gente vem fazendo nesse olhar mais ampliado. Um exemplo muito prático. Eu vou trazer agora a pergunta da Thalita, que vai para a Lena, porque ela está falando aqui de educação dos profissionais, né? Então, ela fala aqui que, quando se fala em educação e saúde, tem duas palavras que ela vê como muito importantes para ela, que é a alfabetização dos pacientes e letramento dos profissionais, né? Compreender que a alfabetização é algo tão individual e que deve ser moldado de acordo com cada paciente. E entender esse indivíduo nas suas entrelinhas, coisa que você trouxe muito bem aqui na sua apresentação, né? Ela fala, inclusive, do silêncio, entender até o silêncio desse paciente para poder enxergar a sua necessidade, identificar as barreiras aí que foram dadas e tal. E aí ela pergunta, como é que a gente vai despertar no profissional essa visão holística, direcionada aí para cada paciente e que possa identificar nos silêncios e nos vazios a sensibilidade necessária para que tudo o que estamos discutindo nesse painel seja aplicado? Olha, eu acho que uma partezinha minha, que é da formação, e depois eu vou passar para você, Pri, tá? Essa parte de alfabetização. Mas eu acho que o letramento dos profissionais de saúde aqui é um letramento da esperança. Sabe? Eu acho a gente precisa ter um letramento de como é que eu vou planejar o meu futuro, e o meu futuro pode ser esta tarde. Não o futuro como uma coisa impalpável, porque toda vez que a gente alcança ele já é passado. Né? Então, os pequenos planos que esses profissionais de saúde eles têm um letramento da esperança, e esse letramento da esperança passa por informações claras, passa por um apoio da saúde mental desses profissionais. Muitas vezes a gente não tem tempo para cuidar dos cuidadores, então eu coloco por aí a importância de ver isso onde você trabalha. Posso aqui fazer um complemento, que acho que, para além do letramento, que a gente já associa com a alfabetização, né, com a capacidade de interpretar textos, de escrever, que, obviamente, acho que é bem clara a relação, né, do impacto da educação na saúde e vice-versa. Mas tem um outro letramento que você tocou, Cris, no começo. Bom, a Lena também falou sobre isso, que é o letramento racial. A gente fala muito, e é um tema que começou a ganhar mais força nas escolas brasileiras, que é o ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que é você, na escola, quando a gente olha desde o conteúdo que está lá na Base Nacional Comum Curricular, quando a gente olha para a formação dos professores, nas relações dentro da escola, de você ter um tratamento igualitário em relação a todos os alunos. Na primeira infância, que o colo, que o aconchego é tão importante, as crianças negras são menos abraçadas do que as crianças brancas. O que acontece? A criança branca olha isso e ela já é letrada de que, olha, então, a minha vida vale mais do que aquela vida negra. Então, esse tipo de letramento racial, que depois vai desembocar lá na atividade médica, que é justamente isso. Olha, o médico, ele se importar com todos os pacientes. E tem o outro lado que eu fiquei pensando também, Helena, que é as pessoas
por conta dessa educação antirracista, de educação para as relações étnico-raciais, a gente conseguir chegar num ponto, que a gente tem que chegar, de confiar nos profissionais, independentemente da cor. Então, assim, sentar com aquele médico negro, e dar o mesmo valor que é dado para um médico, para a palavra de um médico branco. Então, acho que tem tantos letramentos que a gente precisa, hoje, no Brasil, promover, para realmente chegar nesse ideal de educação de qualidade para todos, saúde de qualidade para todos, em que essa integração acontece com sinergia. Muitas vezes o que a gente tem são ciclos viciosos. O que a gente tem que fazer é transformar isso em ciclos virtuosos. E aí, obviamente, tem que ter essa integração, e depois eu queria, em algum momento, falar sobre política de primeira infância, que eu acho que é onde a gente tem a semente para que isso aconteça. Olha só, eu vou contar uma história para vocês. Eu sou uma mulher nortista, eu nasci em Belém do Pará. A minha mãe é de Alenquer, uma cidade em frente a Santarém, Baixo Amazonas. Meu pai é de Cametá, nas margens do Tocantins. E eu vim fazer residência na Escola Paulista de Medicina, meti na minha cabeça assim, desde o 3º ano, e estudei bastante e tal, tinha oportunidade de tempo para fazer isso, né? Um privilégio meu, queria dizer para vocês que não foi sorte, não foi, tá? E passei na residência da Escola Paulista de Medicina. Nossa, vocês não estão entendendo, tipo, melhor que passar no vestibular de medicina para mim. Foi, sim, uma coisa impressionante, inclusive, até em que pese que a minha escola era ruim, lá no Pará. Então, a residência foi substancial para a minha vida clínica. Bom, roda a ficha aí. Fui fazer residência, mestrado, doutorado, entrei em um monte de pesquisas, 4 especializações e tal. E aí, fui trabalhar num grande hospital aqui de São Paulo e tal. E, durante um ano, por 36 vezes, eu não fui reconhecida como médica. Eu guardei esse número, porque era uma estatística minha. Eu entrava para... Porque, assim, eu conseguia fazer um desfecho clínico muito bom, então, muitos profissionais me chamavam para dar... Eu sou infectologista, para dar uma opinião no tratamento. Toda vez que eu entrava no quarto do paciente, ele dizia assim... Eu entro e falo assim, bom dia, eu sou a Lena Pérez, vim lhe ver. Eu sou a médica, eu não digo eu sou a doutora Lena. Às vezes eu nem digo que eu sou a médica. Eu falo, eu sou a Lena Pérez, vim lhe ver. Ah, você é assistente social? Eu falava, não, assistente social é excelente aqui, inclusive. A minha colega, a fulana de tal. Ah, você é enfermeira. Em um ano, eu ouvi isso 36 vezes. Tá? Então, gente, assim... Você imagina todas as pessoas, e eu sou uma pessoa parda, declarada, fiz meu genoma, tenho sangue indígena, sangue negro, de Benin, inclusive, consegui chegar nesse... tenho ascendentes da Península Ibérica, tenho Magrebe, ou seja, gente, pensa numa pessoa miscigenada, sou eu. Isso não chega nem perto do que uma pessoa preta passa nesse país. Eu só estou contando isso para vocês com o privilégio de estar aqui sentada, né? E o quanto que deve enxergar, porque muitas vezes, né? Quando eu chego nos lugares, as pessoas, principalmente fora de Belém, né? Vamos dizer assim, fora do Norte e Nordeste, as pessoas não me reconhecem como uma profissional do ensino superior. Tá? Então, agora, volto a dizer, isso não chega nem perto, nem próximo do que uma estudante minha, que estuda, que eu falo minha, né, minha aluna e tal, que é negra, passa, né, nesse país hoje. Então, o letramento são muitos, né, que a gente precisa aí, e é um letramento que tem que vir de casa, dos movimentos sociais, da escola básica, e tem que ser falado isso, sabe?
É isso. Acho que ainda pensando no letramento, acho que a gente pode compartilhar aqui mais um exemplo, não só um letramento do paciente, do médico, mas acho que de todos que atuam, de alguma forma, no sistema de saúde. E aí uma iniciativa que a Roche está fazendo é de trazer esse conhecimento sobre o que é o sistema de saúde, como funciona o sistema de saúde. Então, muitos não sabem nem como é o financiamento, como se organiza esse sistema de saúde, qual é a relação entre público e privado. Então, acho que um exercício que a gente está fazendo em casa é de trazer essa informação para dentro da Roche, para que os colaboradores saibam melhor atuar nesse sistema de saúde, que é o nosso objetivo, que é gerar um impacto no sistema de saúde, que é olhar a jornada desse paciente, olhar tudo que está em volta dessa jornada que impacta. Então, para eu melhor atuar ali, eu preciso saber como funciona. Então, uma iniciativa da Roche. Para os colaboradores da Roche? Sim, só que a gente já tem o objetivo. A gente está fazendo esse letramento sobre sistema de saúde para os colaboradores, já com a perspectiva também de disponibilizar esse conhecimento para a população geral, para gestores. A gente está no momento agora de virada de gestores, né? Vai ter eleição agora, então muitos vão entrar sem conhecer como funciona o sistema de saúde e vão estar lá como secretário de saúde. Então, levar esse conhecimento também é um objetivo nosso que já está sendo desenvolvido. Isso é muito necessário, ainda mais quando a gente pensa numa população, por exemplo, que não utilizou os serviços de saúde antes de 1988. Eu era muito criança, mas eu tenho noção do que era o Brasil antes, né, da instituição do SUS. A gente sabe das inúmeras falhas que o SUS tem. Eu não estou aqui para defender o SUS, mas eu conheço exatamente esse sistema e a gente conhece muito do que é feito fora do Brasil e a gente sabe o quanto esse é um sistema valioso e que permite ao brasileiro ter acesso à saúde, a um atendimento e que ele salva vidas. O que teria sido do nosso país no período da pandemia de Covid-19 se nós não tivéssemos um sistema único de saúde baseado em princípios tão valiosos como os que a Andressa já iniciou aqui, conversando e trazendo essas explicações para a gente. Isso é muito importante, né? E foi um momento... Sem o SUS é a barbárie. Gonçalo Vecina. E foi um momento onde todos estavam envolvidos no mesmo propósito. Então, foi onde a gente viu mais interação entre o sistema público, o sistema privado e todos os agentes do sistema envolvidos para aquela causa, atuando naquela causa. Então, isso foi um exemplo muito bom de parceria, de interação, de como cada um contribuindo, a gente consegue chegar no objetivo. E aí, quando eu trago que todos os agentes de saúde são responsáveis, a gente que atua na saúde, é a população, é uma associação de paciente, é a academia, né? São os organismos internacionais, como que cada um pode atuar para ultrapassar esses desafios, para ajudar o Estado a ultrapassar esses desafios, né? Levando em consideração que a gente tem diversos desafios. Diversos desafios. E tem uma pergunta aqui maravilhosa do Nelson Corrêa, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está conversando, porque ele fala justamente, né, como a Constituição de 88 permitiu que a gente conseguisse universalizar o acesso à saúde, mas, diferentemente, na educação, a gente não conseguiu construir um sistema universal. E aí, universal, integral e equitativo de educação. E aí ele pergunta, tendo em vista o impacto da educação na população, como é que o SUS pode contribuir com o desenvolvimento da educação no Brasil? Quais exemplos de políticas públicas do SUS podem ser utilizados como exemplos na área de educação? Quem quer responder aí para o Nelson? Vamos lá. Vou começar aqui, olha. Bom, primeiro que, a exemplo do SUS, a educação também quer um sistema nacional de educação. O Todos pela Educação, que é a organização que eu presido, trabalhou muito nesse projeto de lei e que está, assim, meio engavetado por enquanto, muita dificuldade para poder criar pontes, especialmente entre a educação privada, existe um receio de excesso de normas, de instâncias de decisão, de ter uma governança mais truncada. Então, existe muito receio em relação a isso. Então, está aí, acho que, uma boa contribuição da área da saúde em desarmar na educação esse tipo de discussão. Existe, assim, muita resistência, mas o texto está pronto. Claro que ainda pode ser melhorado e tudo mais, mas ele está pronto.
Uma outra política pública, então, como a gente já está aqui no final do painel, eu não quero arriscar, deixar para o final, vou falar agora, porque eu acho que é justamente essa possibilidade de, por meio da saúde, a gente ter um impacto enorme na educação e em várias outras áreas, que é a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. A primeira infância começa na saúde, começa na gestação. Então, assim, a porta de entrada de uma política para a primeira infância, aqui a política, quando a gente fala de primeira infância, não é uma política para o aluno da primeira infância, para o paciente da primeira infância, ou para a criança pobre que tem que ser assistida pelo Bolsa Família na assistência social. É uma política para a criança, e por ser para a criança, é para a mãe. E aí vão pensar assim, poxa, mas cadê o pai? É para a mãe, claro que é para o pai, a gente quer, inclusive, que tenha mais participação dos pais, mas eu estava até conversando com o Léo sobre isso, no estudo que foi feito do CAD único, né, que é o cadastro único, que é a base das políticas sociais para a população mais pobre, por exemplo, Bolsa Família, 74% das famílias são monoparentais mulheres. Então, as crianças mais pobres brasileiras, elas são criadas por mães sozinhas. Mães sozinhas, quando eu fui fazer a apresentação da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância no Conselhão, né, que é o conselho que o presidente da República reúne com pessoas de diversos perfis, áreas, setores, para aconselhar o presidente da República, a gente fez a construção de uma política nacional pela primeira infância integrada. E, na apresentação, eu falei exatamente isso. Olha, não tem lobby da mãe pobre que tem criança pequena em casa. Porque essa mãe pobre que tem criança pequena em casa, ela está às 4h30 da manhã no ponto de ônibus para levar esse filho para ir numa unidade básica de saúde, num posto de saúde, para tomar uma vacina, porque ela tem que voltar para casa, deixar essa criança em casa com a filha mais velha e mais 1h30, 2 horas para o trabalho. E, se ela não chegar às 8 horas da manhã no trabalho, ela é mandada embora. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter uma política nacional integrada para a primeira infância, que começa na gestação, é a saúde, junto com a educação, com a assistência, trabalhando de forma conjunta. E qual que é a boa notícia? No Ministério da Saúde, então, para além de estar no governo federal, o governo federal agora tem 120 dias para lançar a política, a gente já fez a entrega do relatório, mas qual que é a oportunidade que a gente tem hoje no governo federal? Bom, primeiro, tem muita política para a primeira infância, tem muita política para a educação, tem muita política na saúde, tem muita política na assistência social. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a unificação das bases de dados, porque não tem como você integrar educação, saúde, assistência, se eu não conseguir fazer o conhecimento integrado. Para integrar esse conhecimento, eu preciso integrar essas bases de dados, que são muitas no Brasil. Um outro ponto muito fundamental, governo digital. Senão a gente não consegue chegar. Existe alguma chance da gente melhorar a entrega de serviço público que não passe pelo aumento de uma entrega digital? Então, no Ministério da Saúde, a gente já tem a carteirinha de vacinação digitalizada, a gente vai poder, no futuro, ter o agendamento de consultas por aplicativo. Isso vai tirar da mãe um peso enorme e fazer com que ela tenha mais tempo para cuidar dela, para cuidar do seu filho e ter acesso a uma série de outros serviços. A gente também pode ter como política uma conversa com essas famílias, de forma mais individualizada, não por perfis genéricos. Então, assim, mãe periférica da região norte. Não. A Maria Fernanda, a Mariana, a Rafaela. Por quê? Porque a gente vai ter dados para saber que aquela mãe teve o primeiro filho, por exemplo, na adolescência. Isso muda tudo. E que ela já está no 3º, no 4º filho. Muda a orientação que tem que ser feita para essa mãe. Então, quando a gente utiliza essa base que o governo federal brasileiro já tem, que eu acho que é uma baita vantagem que a gente tem aqui no Brasil, para além do SUS, né, acho que o SUS é toda essa maravilha que já foi falada aqui, para além disso, a gente tem muitas políticas públicas em saúde, educação, assistência, que já têm uma abrangência, que já são referências no mundo. O próximo passo para o Brasil ser referência no mundo em política social é a integração das políticas. Essa é a modernidade quando a gente fala em política social, é quando a gente
consegue unificar essas informações e ter um tratamento diferente para a Lena, para a Andressa, para a Adriana. Quando a gente conseguir, e para a Cris, quando a gente consegue fazer isso, a gente muda o jogo. Aí a gente muda de patamar e consegue chegar em muito mais gente com muito mais qualidade. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar agora. Eu acho que, além dessa a integração, gerar esse cuidado mais personalizado, você traz uma eficiência para o sistema. Porque hoje você tem muito desperdício no sistema de saúde por não ter esse dado conectado, por você não saber que esse paciente Sim. já passou por tal médico, que já fez tal exame, mas você não tem acesso e você pede de novo. Posso dar um exemplo, Andressa? Desculpa, mas, por exemplo, vacinação. Vacinação nas escolas. Né? Então, fala. Então, eu ia falar assim, da concretude, nós temos o programa Saúde na Escola. E eu queria dizer para vocês, assim, uma grande parte da nossa responsabilidade, todo mundo que está aqui como profissional de saúde, é tentar ver o que acontece no seu território. Porque, de fato, gente, onde acontece o processo saúde, doença, comunidade, cura, enfim, toda essa interferência no cuidado é no território. Lá nas escolas onde você trabalha, no UBS onde você trabalha, vocês atendem quantas escolas? Né? Então, assim, olha só a quantidade de coisa que a gente pode fazer dentro do Saúde na Escola. Né? Então, queria deixar isso para vocês, para quem não conhece, conhecer um pouco, tá? E ver que dá para a gente fazer. O fato é, a gente não pode pensar que a gente pode ficar olhando sem interferir. Né? Como a Pri falou, assim, a gente tem que entregar. Né? Tem que entregar, né? E a gente está tendo que entregar essa conversa. Inclusive, olha, acho que a Ana trouxe a informação, ir para o encerramento. Olha, para a gente fazer o encerramento final, eu acho que a Pri trouxe uma fala muito legal, que eu queria que vocês pudessem continuar. Porque ela fala assim, quais são as ações do dia seguinte? Ela falou logo no começo. Então, para a gente finalizar aqui, quais são as ações do dia seguinte deste congresso, meninas? A gente conversou muito bem aqui, a gente falou sobre os determinantes, a gente falou de educação, a gente falou da necessidade de integralizar as informações, a gente falou de interseccionalidade. É uma palavra que foi introduzida no nosso vocabulário muito tardiamente, mas que estamos em tempo de reconhecer a necessidade e o quanto as desigualdades impactam diferentemente as pessoas. Então, quais são as ações do dia seguinte, do dia depois do nosso congresso, para que a gente finalize essa conversa aqui? Quem quer começar? Quer começar, Andressa? Vamos lá. Acho que a ação do dia seguinte é cada um que está aqui entender que faz parte desse sistema e que pode contribuir, de alguma forma, para essas mudanças, para essas políticas públicas que levam em consideração esses determinantes em saúde. Então, não é só o fato de eu estar no governo que eu posso participar, de eu estar numa instituição que eu posso participar, mas eu, como cidadão, eu também posso participar. E eu tenho vários instrumentos para participar disso e fazer a educação, e fazer as políticas, e participar dessa evolução e por passar por esses obstáculos. Então, acho que o ponto é aqui, que todo mundo aqui é responsável, não só como instituição, mas como pessoa, de fazer alguma coisa que contribua nas políticas, que contribua na educação, que contribua no desenvolvimento. Na parte da educação dos profissionais de saúde, é fazer com que os profissionais de saúde, os que estão em formação, eles sejam críticos e eles possam olhar a realidade onde eles atuam e preparar planos para interferir nessa realidade. É isso que é o nosso dia seguinte aqui. Olha, tem vários aqui que eu fiquei pensando. Tem o novo ensino médico, os itinerários específicos de aprofundamento, tem ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, que tem impacto muito, a própria Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, mas eu vou deixar um que é bem dia seguinte mesmo, que tem o seguinte, na educação existe um documento nacional que é a orientação, a base dos currículos escolares, que é a Base Nacional Comum Curricular. E ela é organizada com as competências gerais e depois os componentes curriculares para cada disciplina, para cada ano. Nas competências gerais, a 8ª, ela fala exatamente assim, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. Sabe o que acontece? Escola nenhuma consegue colocar isso em prática.
porque falta material. Então, fica aqui um convite para a área da saúde, né, já que a gente está aqui no Congresso de Saúde, para elaborar materiais para as escolas poderem cumprir esse componente, né, essa competência geral da BNCC. Porque, no resto, os educadores meio que já têm ali uma certa formação, conseguem discutir. Nesse específico, não está fora da competência dos educadores. Então, aí está uma boa forma da área da saúde contribuir via BNCC, porque entrando na BNCC, a gente entra nas 200.000 escolas brasileiras, a gente entra nas salas de aula de 48 milhões de alunos da educação básica de amanhã. Então, acho que aí tem uma boa ação assim, de dia seguinte mesmo. É uma ótima ação. Eu quero agradecer a vocês aqui por essa possibilidade, agradecer vocês três por essa conversa, que foi muito rica, muito poderosa. Agradecer a todos os colaboradores da Roche, na figura da sua presidenta, Laurice Scalise, por esse convite, pela possibilidade de conduzir essa conversa, e pedir uma salva de palmas, porque nós temos aqui Priscila Cruz, Lena Pérez e Andressa Degô. E eu sou Cris Guterres. Isso aí tem foto? Será que tem foto? Tem foto? A gente tem direito à foto?